Mateus 13, a partir do 55, nós vemos que Jesus chega à sua cidade e que ficam maravilhados com ele, né? Ele ensina na sinagoga, mas ele, diante da incredulidade deles, não faz ali tantos milagres. Porque quando eles veem Jesus agindo, falando daquela forma, eles lembram, não é ele filho de um carpinteiro? Não é ele filho de Maria, de irmãos de fulano de tal e tal? Veja, porque as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não sabem os pensamentos de Deus a teu respeito, nem a identidade delas, muitas vezes, que Deus diz na sua palavra sobre elas, então também elas vão te olhar de que forma? Com o olhar humano, com a sua visão, com a sua vista. O seu cérebro vai processar, né, o que eles estão vendo e vai entregar memórias, vai entregar o lugar que nasceu, vai entregar o que você passou junto com aquela pessoa. Aquele cérebro que está ali diante de você não foi ainda renovado com a palavra de Deus, não é? Porque nós sabemos hoje, eu e você, quem somos em Deus, por que fomos criados e qual é o pensamento de Deus a nosso respeito. Que antes vivíamos no engano, que antes tínhamos uma identidade distorcida, que era a identidade por não conhecermos a verdade que o diabo queria colocar sobre nós. Mas glória a Deus, glória a Jesus, que nos conduziu à verdade. O seu Santo Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E hoje em Cristo sabemos que nós somos filhos e filhas amados de Deus e que estamos sendo santificados, separados para Jesus. Que em nós habita o Espírito Santo de Deus e que Deus não pensa mal ao nosso respeito. Que Ele tem planos e um futuro para nós, um futuro a qual nós desejamos. E que os planos dele para nós não somos mal. Antes, quando nós vivíamos no pecado, estávamos vivendo a vida que o inimigo queria para nós. E estávamos colhendo frutos de morte, frutos de dor e etc. E você vê também isso na vida de Pedro. Pedro, o que fez aquela pregação de Pedro, né? 3.000 pessoas, irmãos. É o Santo Espírito de Deus em nós. É o Espírito Santo que estava na vida de Pedro. E muitas vezes eu e você achamos que precisamos de muito, mas não é sobre nós. Quando Deus chama Moisés, Moisés também questiona: como que eu vou falar com Faraó? E eu acho lindo, porque Deus diz: Moisés, certamente eu serei contigo. Ou seja, Moisés, vai, porque eu vou contigo. Eu sou maior do que Faraó. Faraó, Moisés, governa esse pedacinho. Eu governo a terra inteira. A terra foi eu que criei. E Faraó está ali porque eu também o coloquei. Então é eu que mando em Faraó. Então eu vou contigo, Moisés. E Moisés fica naquele questionamento: será que vão crer? Será que vão me ouvir? E você tem que entender, irmãos, que Jesus mesmo falou que quando nos rejeitam Jesus, rejeitam quem enviou Jesus, que foi Deus. E assim, dessa forma, se eu não me engano, foi falado para Ezequiel, Deus falou para Ezequiel, não é? Que aquele povo rebelde, de coração obstinado, que não ouviriam, mas que quando eles não ouviam que Ezequiel estava falando, que Deus mandou, não estavam ouvindo o próprio Deus, estavam rejeitando o próprio Deus. Então eu e você devemos ter essa consciência, como posicionados em Deus, que a dor maior não é as pessoas não nos ouvir, é não ouvir a Deus, a quem nos enviou. Você entendeu? Coloque isso no seu coração. Ao invés de ficar chorando e triste, ninguém me ouve, sofra e fique triste porque não está ouvindo a Deus, que é quem os ama, que é quem quer o bem deles, mas eles estão decidindo não ouvir. Como um filho às vezes não quer ouvir seu pai e sua mãe, e seus pais não se entristecem, então, assim Deus se entristece conosco quando nós não queremos ouvir, quando nós, com nossos corações obstinados e rebeldes, queremos fazer tudo do nosso jeito. Então não é sobre mim e você. E aí Moisés levanta outro questionamento: mas eu não sei falar. E Deus é lindo, não é?
Eu, Moisés, fiz a boca. E Deus disse para ele, eu serei com a tua boca, eu te ensinarei o que tu has de falar. Irmãos, não é sobre eu e você, as habilidades que nós temos. Não. Nós podemos ter muito conhecimento, mas sem o Espírito Santo, de nada tem valor. Então é o Espírito de Deus em nós, esse Espírito de sabedoria, esse Espírito de conhecimento, esse Espírito de conselho, esse Espírito de temor, que não julga com os olhos e nem com o que ouve. Está lá em Isaías 11, se você puder, dê uma olhadinha. Então é esse Espírito que está em nós, um Espírito de poder, de equilíbrio e de amor. Então é sobre a presença de Deus em nós e Ele nos ensinará. Então se levante em nome de Jesus, abra sua boca e fale daquilo que você recebeu. Não importa, não é sobre a quantidade, irmãos, de pessoas que irão te ouvir, porque o convencer é do Espírito, mas você fala, você é o instrumento que o Espírito Santo quer usar. Então, que o Senhor te abençoe. E se as pessoas não te reconhecem, saiba, estão te olhando com o seu cérebro, estão cegos, estão surdos. Então não vá brigar com seus irmãos, não vá dar testemunho de si próprio. Jesus disse que ele não dava testemunho de si próprio, que Deus dava testemunho dele. Então que nós também tenhamos esse posicionamento. Deixa Deus dar testemunho de você. Somos justificados em Cristo. Ponto. Então você só cumpre e fica calado como nosso irmão, se você já tem essa maturidade espiritual. Se não tem, que o Espírito Santo te eleve para você sair do lugar de bebezinho e se ficar em outro nível, aonde você suporta o sofrimento e aguarda o livramento de Deus, de Ele te tirar dessa angústia e dessa aflição. E não perde tempo batendo boca com Penina e nem indo tirar satisfação com Amã, que levanta uma forca contra você. Mas deixa Deus resolver essas guerras terrenas e fica lutando guerras maiores no alto. Essa que a terra levanta, deixa Deus resolver, porque você está no alto. Então, que o Senhor te abençoe.